boa noite. Queria que você analisasse aí essa derrota dolorida pela torcida. E a gente está vendo aqui o Atlético projetando o lance que é de reclamação. Eu queria que você falasse sobre esse lance também, a reclamação de vocês. Boa noite. Uma derrota inesperada, né? E eu acho que até uma parte do jogo, uma grande parte do jogo, bem jogada de nossa parte, né? A gente entende a reclamação do torcedor, a gente entende a fúria do torcedor, porque no momento decisivo a gente perdeu, né? Não quero aqui transferir responsabilidade, né? Porque o VAR ele tem errado em muitos jogos, né? Ele veio para ser uma ferramenta para corrigir os erros, né? E bem no fim eles estão procurando pelo em ovo. Pô, ontem a gente vê jogo aí dos campeonatos europeus, os caras nem chamam o VAR, na dúvida não chamam o VAR. Os nossos, eles conseguem achar um impedimento assim de uma bola assim, ó. Isso é um absurdo, né, pessoal? Daí os caras veem, lógico, ao meio tempo, precisa ter um trabalho enorme para acalmar o jogador, porque não é um impedimento para ser dado. Vão achar algum detalhe, um cabelo na frente, então estão tirando os gols. E não é só com a gente. Outro dia teve um Internacional e Fluminense, outro dia teve um Corinthians e Goiás, outro dia teve um Palmeiras e São Paulo. São todos lances que estão sendo tirados os gols, né? Não estão dando gol porque estão mais preocupados em tirar os gols do que dar. Esse é um lance capital, é um lance que eu não sou de falar isso, mas define jogo. Define, porque você está numa tensão enorme. Você faz 1-0 jogando bem, a torcida vem a favor. Quando você toma 1-0 aos 26 do segundo tempo, a torcida vem contra e dificilmente se vai reverter, porque a pressão ela aumenta muito mais em cima dos jogadores, em cima de todos nós. Teve um lance também de uma bola recuada, em que não entendo, né, o critério, né? Uma bola recuada é uma falta dentro da área, 2 toques, que você vai ter uma chance enorme de fazer o gol. Mas junto disso também as perdas de gol nossa são incríveis, né? E gols assim que normalmente não se deve perder, e infelizmente a gente perdeu. Hoje o time estava jogando bem e no momento em que nós fizemos as trocas, junto das trocas, 5 minutos depois veio o gol do adversário, aí lógico que não vai funcionar, né? E a entrada do Ademir, a entrada do Pavon, que eram para dar essa velocidade, fazer as diagonais que a gente queria, jogando o Zarate para dentro, para ser esse homem para chegar na frente. O meio-campo ficou mais encorpado ainda. Nós erramos um passe na intermediária e tomamos um contra-ataque, onde resultou o gol. Aí, lógico que não é só as trocas que não vão funcionar, não funcionou mais ninguém. Porque a partir daí o Botafogo se fechou ainda mais. Falta não tem, né? Porque pode correr porrada o jogo inteiro, que não é dado falta, é critério que ele usa, então é para os dois lados. É estilo dele. Não acho que ele seja um mau árbitro, pelo contrário. Hoje o prejuízo nosso muito grande é muito em função do lance do primeiro gol nosso, do gol nosso, né, que nos daria uma grande vantagem no jogo. O adversário ia ter que se expor. O Botafogo defendeu muito bem. Não tinha dado um ataque ainda no segundo tempo, nenhum. E aos 26, nesse ataque, no erro nosso na frente, contra-atacou aqui pela esquerda, acabou fazendo o gol, foi eficaz e, consequentemente, veio o segundo gol. Ô, Cuca, eu queria que você falasse, você falou aí dos erros de gols dos atacantes atleticanos, somados todos os outros atacantes, não dá o número de gols que o Hulk tem. O Atlético dependendo demais do Hulk. Para a temporada 2023, é o objetivo do Atlético buscar jogadores que não vê teto preto na hora que sai cara a cara com o goleiro? Hoje o objetivo não é 2023, o objetivo são esses 2 jogos que faltam. Nós mobilizarmos aí para o jogo do Cuiabá e o jogo do Corinthians e depois ter um tempo, e vai ter um tempo muito grande para se pensar tudo. Agora o momento não é de falar em contratação e nem da saída de jogadores, pelo contrário. Tem que levantar esse pessoal aí, levantar os punhos, porque tem batalha de novo na quinta-feira. Cuca, opa,
Boa noite para você, Cuca. Você teve um ano maravilhoso, né? Ano passado, foi uma temporada incrível. Sim. Deixou o Atlético no fim da temporada, pegou muita gente de surpresa, voltou nesse ano para tentar consertar o time. E aí a torcida hoje acabou pegando no seu pé também, acabou te chamando de mercenário. Quero saber o que você acha disso e quero saber se você se arrepende de ter voltado para o Galo nessa época, sabendo que não deu certo, por enquanto. Que pergunta, hein? Boa, muito boa. Está me doendo o meu coração. Meu coração. Eu tenho 243 jogos pelo Galo. É a primeira vez que eu sou hostilizado, né? Pode me chamar de burro, de que for, qualquer nome, mas de mercenário, não. Eu não voltei para o Atlético por causa de dinheiro. Posso ser burro de ter voltado. Deixei de ir para outros times, grandes, importantes. Não traí o Atlético, porque quando eu saí para cuidar do meu projeto, eu falei que ia cuidar do projeto, não ia pegar outro time. E só voltei para o Atlético porque eu senti que o Atlético estava precisando de mim. Eu não pensei em contrato, não pensei em nada. Então, quando te chamam de mercenário, dói o coração, dói, sabe? Mas eu sinto que não é a opinião do torcedor do Atlético, é do momento que o time vive e da derrota que a gente teve. Então, do mesmo jeito que eu fiz eles felizes, né? Muitas vezes. Eu acho que grandes conquistas a gente teve junto, eu nunca vou esquecer. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, 3, 4 Mineiro. E hoje não deu certo e eles podiam me chamar de qualquer coisa, de burro, de incompetente, mas de mercenário, essa aí doeu demais. Boa noite, Cuca. Em cima desse momento que você está falando do Atlético, dos erros de gols, que o Atlético teve a chance, né, de abrir o placar, como é que foi a conversa no vestiário? Tentei acalmar os jogadores. Estavam todos muito nervosos, pilhados. Porque, desculpa te interromper, eu vou deixar você concluir depois, não é que eu perco o raciocínio. Estava muito pegado o jogo, ia porrada. O Nacho saiu porque estava mancando com as duas pernas. Não sabia mais em qual se apoiar. Tanta falta que ele levou e não foi dada. Então, é difícil. Como é que você vai dizer para o jogador, vai até o fim? Não consegue. O Zarate saiu da mesma forma. Pediu para sair. Não é o treinador que tirou. Sabe? O jogo é o estilo do Voaden, né? Um jogo molhado, a chuva que teve antes e tal. Mas passa o limite, eu acho, assim, sabe? É um jogo para dar uma freada um pouco mais. Mas a gente não pode questionar. É o estilo dele e pronto. Não estou fazendo crítica. O Voaden é o estilo dele. Eu lembro que ele é assim, e a gente falou que o jogo ia ser assim, mas foi muito pegado e truncado. Nós não fizemos tantas faltas, recebemos muitas mais, porque era a proposta de jogo do Botafogo e foi bem executada. Porque você começou a coletiva dizendo, né, que foi uma derrota surpreendente, né? Não só para você, mas para toda a torcida que veio aqui. E olhando os números, né, começa a complicar um pouco esse pensamento em G6. Para o torcedor que está vendo de novo o Atlético tropeçar em casa, Cuca, o que você poderia falar para ele ficar convencido que o Atlético ainda pode conseguir essa vaga no G6? Nós ganharmos os 2 jogos nossos. E do mesmo jeito que hoje os outros estavam torcendo contra nós, nós também ter sorte nos jogos consequentes. São todos jogos duros, cara. Não pensa que é fácil você jogar lá com o Atlético Goianiense agora valendo a vida. Não pensa que é fácil você jogar com o Cuiabá aqui valendo a vida. Eu entendo, sabe, o torcedor está revoltado. Eu me pondo em lugar do torcedor do Atlético, eu estaria igual. Cara, ontem o rival fez a festa dele. Hoje era o dia nosso. E não teve, então tem aquela zoação, aquela encheção de saco, e a culpa é nossa, a culpa é minha, dos jogadores, que a gente não conseguiu dar para eles a vitória hoje. Mas nós vamos fazer o possível para quinta-feira vencer o Cuiabá e no domingo vencer o Corinthians e encerrar da melhor forma. Eu falo o que eu sinto, vamos tentar ser o 6º, se não der, você é o 7º, 8º, você vai disputar uma pré-Libertadores, mas a gente tem que estar dentro dela. Cuca, boa noite. Você citou agora esse G6, G7 ou até mesmo G8. Desde que você chegou ao Atlético, são 16 rodadas na 7ª colocação e hoje é a 8ª colocação do time. De uma maneira geral, que análise você faz? É satisfatório pensando essa Libertadores ou pré-Libertadores? O time poderia ter evoluído mais? Você esperava mais?
Sim, lógico que poderia, mas assim, cara, você está num jumbo e às vezes que ele decola é legal, mantém um plano, mas quando ele está abaixando também não é fácil você retornar. Algum time consegue, outros não, né? Eu mesmo, pessoal, praticamente que está do ano passado, sim, mas perdeu peças importantes. Cara, o Arana não é importante, ele ia ser titular do Tite. O Hulk não é importante, o Igor Rabelo não é importante, o Pedrinho não é importante, o Allan Kardec hoje não seria importante, o próprio Sacha. A gente tenta suprir a falta de alguns jogadores, mas tem alguns que fazem muita falta, né? Eu não preciso falar aqui quem são, vocês sabem. E infelizmente perdemos. E se tivesse ganhado, vocês hoje aqui estariam falando bem do jogo até os 26 minutos do segundo tempo. Então, quando você faz umas trocas e elas dão certo, às vezes passa em branco, né? Às vezes é reconhecido, e quando não dá certo, a responsabilidade é do treinador. E a gente tem que entender isso. O que é a ideia do Cuca quando ele põe o Ademir e o Pavon? Sangue novo, velocidade, joga o Zarate para dentro para ter esse homem para chegar. Naquele momento não tinha mais criação. Nós estávamos jogando no campo de ataque do Botafogo, do campo de defesa do Botafogo. O Jair é um cara que arma bem, junto com o Zarate, a chegada do Vargas. O time estava encaixado para isso, tomou gol. Essas peças elas não vão ter mais a mesma distribuição com o resultado negativo. Quem é do futebol entende isso. Mas é um risco que a gente corre quando faz as trocas, e quando dá certo é uma coisa, e quando não dá a gente tem que assumir a responsabilidade. Boa noite, Cuca. Hoje o pessoal fez questão de trazer o lance, né? Você comentou mais cedo aí sobre isso. Até que ponto um lance desse, Cuca, compromete o trabalho de uma semana, um time que tinha a obrigação de vencer, você destacou isso aqui também, e de repente você tem que acalmar os seus jogadores no vestiário. Eu sei que vocês não gostam muito de falar de arbitragem, mas até que ponto, Cuca, que um lance desse aí compromete o trabalho como um todo? Cara, eu sei assim, ó, eu sei que tem muitos repórteres que vão falar que o Cuca está pondo a culpa na arbitragem em cima do resultado. Não é pôr a culpa na arbitragem em cima do resultado. É que se ponha em meu lugar, esse cara que está pensando isso, e pensa em você ter isso aqui, os jogadores têm isso aqui no meio tempo. Pô, como é que fica? Não, vamos acalmar, calma que vai dar, não sei o quê. Tem a bola recuada no segundo tempo, que também não é dada. É uma bola recuada. Não é um lance comum, é um lance enorme de se fazer o gol. Isso aqui é um gol. Isso aqui vai te dar a vitória, quase que certeza. Porque você tem 1-0 com a torcida inflamada como estava a favor. Hoje o time vai se soltar. Pode tomar o empate ou tudo. Então não se trata de jogar a responsabilidade. Se trata que hoje você é xingado, hostilizado e tudo porque você perdeu. E muito da derrota se dá devido a ser anulado um gol normal. Né? Se esse lance tivesse acontecido para o Botafogo, eu teria que vir aqui e dizer não, realmente não está impedido, porque está aí, ó. A prova está aí, a não ser que tenha uma curva aí que a gente não consiga ver, que o VAR vê. Muito bem. Aqui, então, tá aí, bom, finalizar a entrevista coletiva do técnico.